costa atlântica da América do Sul. Um país rico em recursos naturais, com grande parque industrial montado e o segundo maior índice de concentração de renda do planeta. Região Nordeste. Pernambuco, capital Recife, antiga principal metrópole da região. Cenário da oligarquia da cana, tem hoje como espólio o título de uma das piores cidades do mundo para se viver. Atraindo quase metade da população de todo o estado, a região metropolitana do Recife tinha, em 1990, 3 milhões de habitantes. Grande parte desse povo vive em condições sanitárias extremamente precárias. A mortalidade infantil atinge a espantosa cifra de 102 óbitos por 1.000 crianças nascidas vivas. É alta a taxa de desemprego e, no final dos anos 80, as estatísticas registram um índice de concentração de renda da ordem de 40% nas mãos de apenas 5% da população. Esta cidade tem sabor doce e amargo. A brisa do mar, o calor do asfalto. Vivemos aqui a dureza do cotidiano, o frenesi do carnaval, os sonhos do dia a dia, consumidos na necessidade. O índice de alfabetização é mais alto entre a população feminina. Embora grande parte delas nunca chegue a completar o primeiro grau menor, as mulheres são maioria nas escolas, desde o nível básico até a universidade. Apesar do desemprego, sua presença no mercado de trabalho quase triplicou em 20 anos. Representam mais de 50% do eleitorado do estado e aumenta a cada pleito o número de candidatas a cargos eletivos. Entretanto, em 92, apenas 9 das 168 cidades de Pernambuco elegeram mulheres para a prefeitura. Recife elegeu uma deputada estadual e nenhuma vereadora. Atuando nos sindicatos e nas associações de moradores, é crescente o número de mulheres que nestas instituições chegam a ocupar cargos de direção. Chefes de família, trabalhamos em casa e na rua, cuidando dos filhos quando os temos e cuidando de nós mesmas. Em 92, mais de 3.000 mulheres foram agredidas, na maioria das vezes por homens, frequentemente seus pais, maridos, amantes, namorados. Mal administrado, o sistema público de saúde é precário e complementado por uma teia de serviços privados em regime de convênio e de serviços oferecidos via sindicatos. Desarticulados entre si, eles compõem um perverso quadro de assistência, que não garante a cura e tampouco a prevenção das doenças, e que é apenas parte de um ciclo maior de miséria que se inicia na necessidade e se fecha na exclusão.
início dos anos 80, em vários estados brasileiros, o movimento de mulheres se organiza e atua, interferindo no dia a dia das cidades. A mobilização para trazer a público o resultado de suas reflexões tem para o movimento o objetivo de contribuir de forma alternativa para a formação de opinião, dentro de uma perspectiva de transformar as condições de vida a que está submetida a maioria das mulheres. Atenção, mulheres! Saúde! O direito a ser conquistado! A saúde e a reprodução humana têm sido questões priorizadas por este movimento. Uma de suas conquistas, por exemplo, foi a instalação entre 91 e 92 de comissões parlamentares de inquérito que investigaram a prática indiscriminada de esterilizações femininas. Foram realizadas CPIs em 4 estados, inclusive Pernambuco, e também no Congresso Nacional em Brasília. O movimento de mulheres se integra ao feminismo internacional, ressurgido no final dos anos 60 e fortalecido na década de 70, com a Conferência Internacional da ONU no México, que legitima a questão da discriminação da mulher como prioridade estratégica. Neste período, o Brasil recém iniciava seu processo de redemocratização e as mulheres têm forte participação na luta pela anistia política. Às militantes locais soma-se um contingente de ex-exiladas que trazem de outros países experiências recentes. Este contato é uma base importante para a formação dos grupos. As mulheres participam em 83 da elaboração, junto ao Ministério da Saúde, de um programa de assistência integral à saúde da mulher, o PAISME, enquanto formulação de uma política social foi para o movimento uma experiência única. A Constituinte de 88 é outro marco de mobilização. Neste período, o movimento já contava com um instrumento político, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão governamental conquistado em consequência de suas articulações. As conferências nacionais de saúde foram também oportunidades para ampliação do debate e para fazer lobby no sentido de interferir nas políticas públicas. Com barulho e ciência, vimos lutando pela saúde, criando alternativas, formulando análises, criticando velhos conceitos, revendo ideias. Buscamos, numa reinterpretação da história, a inclusão das mulheres como sujeitos ativos. Na produção do conhecimento, fazemos a crítica do androcentrismo, ou seja, ter o homem como referência central. Queremos transformar as relações de gênero, desmanchando a dominação do masculino sobre o feminino que ainda vigora no mundo contemporâneo. Em Recife, os grupos que se formam têm diferentes raízes. São militantes de partidos da esquerda, de sindicatos, participantes do movimento de bairros ou de ações promovidas pela Igreja Progressista. Todos recebem, em maior ou menor grau, a influência do feminismo. Formalizam-se em associações, clubes, centros ou organizações não governamentais. Seguem o rumo da profissionalização e muitos destes grupos passam a ter projetos financiados pelo Sistema de Cooperação Internacional, ao qual também se articulam. Estas mulheres entram nos bairros, nas associações de classe, no aparelho de Estado. Levantam denúncias mobilizando a imprensa. Vão também para o interior. Os trabalhos são diferenciados e cada grupo imprime seu ritmo próprio ao cotidiano de luta. Como elementos fundamentais estão o autoconhecimento e a apropriação do saber. Alguns se dedicam ao atendimento alternativo, fazendo prevenção de câncer, curativos, vacinação, pré-natal, orientação à gravidez indesejada. Outras, a fabricação e uso de remédios caseiros. Mulheres, basta cozinhar e usar na ducha como lavagem. Usar durante 5 dias, junto com o caju roxo e a aroeira. As pesquisas de campo são fonte essencial de dados para subsidiar o desenvolvimento de estudos cujos resultados são transformados em materiais didáticos ou de divulgação. A formação de núcleos de documentação especializados
tem funcionado como polo importante para a difusão de ideias. Hoje eu vou conseguir uma ficha, vocês vão ver. Quer ver? Quer apostar? Recorrendo a técnicas e recursos pedagógicos que estimulem a integração grupal, são desenvolvidas também atividades de sensibilização e reflexão junto a profissionais de saúde e às mulheres organizadas. A informação, a educação e a comunicação constituem ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do sujeito crítico e da noção de cidadania. Estes grupos se reúnem através do Fórum de Mulheres de Pernambuco, cujas articulações ultrapassam as fronteiras locais e nacionais, com o objetivo central de reforçar as lutas e definir estratégias conjuntas de ação. Um dos pontos comuns destes trabalhos é valorizar a horizontalidade e a participação coletiva, tanto na gestão das entidades como nas tomadas de decisão. Não é uma proposta vivida sem conflitos, mas é forte o propósito de evitar que as diferenças se cristalizem como lugares de poder. A partir do momento que a gente junta um grupo de mulheres e começa a falar, elas percebem que o problema da saúde não é pessoal, mas acontece na sociedade. E tomam consciência de que há uma estratégia mesmo, estratégia da cultura de opressão. Para ter saúde é preciso a gente perceber esse massacre todo que sofremos nas costas. E é preciso começar a se libertar disto, nos descobrir pessoas com direitos e com um déficit de vida imenso. Começar a caminhar de cabeça bem erguida e se juntar com outras mulheres. Formar consciências e interferir nas condições cotidianas da existência são dimensões fundamentais do trabalho político. Este ponto de vista expande a noção tradicional que elege a prática partidária como lugar exclusivo da ação transformadora. Saúde é uma experiência que não conheço. O que conheço é o estado de doença provocado pelo social, pelo homem e pelo progresso. Saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é morar bem, comer bem, ter um salário digno e ter os filhos estudando. A luta pela saúde, para nós, resgata todas essas outras lutas. Na realidade, a política de saúde ainda não se modificou. As conjunturas têm intercalado avanços com momentos frustrantes de retrocesso. O país-me não foi implantado. A prática do aborto permanece na clandestinidade. Sem alternativas anticonceptivas, a opção pela laqueadura expandiu-se com facilidade. No Brasil, cumpriu-se a meta de controle do crescimento populacional. E a esterilização das mulheres foi fator importante para garantir o sucesso desta política. Denunciamos a solidão que nos é imposta na vivência da capacidade reprodutiva, a ausência dos homens neste debate e a perversidade que ronda o sistema de saúde. Que consequências sobre nossos corpos se anunciam com as novas tecnologias? Que mudanças elas trarão para o cotidiano e para a nossa existência política? Estas são questões cujas soluções determinam um futuro próximo. Para interferir de fato sobre essas definições, é preciso que tenhamos sociedades compostas por mulheres e homens autônomos, capazes de escolha e decisão. Acreditamos que somente assim serão rompidos os ciclos de manipulação e miséria que impedem a construção de democracias. Não somente no Recife, Pernambuco, mas em outras partes do planeta.